Companheiros de jornada espírita, nossas mais fraternas saudações. Que o Cristo acolha os nossos corações e que, em comunhão com o Evangelho, possamos nos instruirmos como espíritas e nos amarmos como irmãos. Eu sou Roselito e este é mais um projeto da União Cristã Espírita, Amor e Verdade. E aqui estamos em mais um pequeno encontro semanal sobre o livro Dos Domínios da Mediunidade, de autoria do Espírito André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Nós estamos utilizando a 36ª edição, publicada no ano de 2015 e editada pela Federação Espírita Brasileira. Nosso objetivo é compreender a análise do ponto de vista espiritual sobre os diversos aspectos da mediunidade com Cristo. Este é o encontro de número 14, em que prosseguiremos no estudo do capítulo 4, que se intitula Ante o Serviço, e que vai das páginas de 35 a 41. Para fins didáticos, nós dividimos esse capítulo em 5 partes. E nesta oportunidade, nós vamos analisar a terceira parte, urnas erradas. Então, confiantes em Cristo, vamos à análise deste encontro. Hilário, que recebia surpresos semelhantes informes, perguntou curioso. No encontro anterior, nós falávamos dos acessos da espiritualidade sofredora no ambiente mediúnico. Então, Hilário vai e pergunta: o que ocorre, porém, quando os encarnados não prestam atenção aos ensinamentos ouvidos? Nós demonstramos que a transformação do campo mental do encarnado, que é vítima de uma obsessão, de sofrimento, que essa transformação é que vai ajudar no afastamento, não na expulsão, mas no afastamento daqueles espíritos sofredores. Então, ele pergunta o que ocorre quando os encarnados, a quem nós estamos tentando evangelizar, não prestam atenção nos ensinamentos ouvidos. Responde Augusto: sem dúvida, passam pelos santuários da fé na condição de urnas cerradas, impermeáveis ao bom aviso, continuam inacessíveis à mudança necessária. Eles têm acesso, têm a oportunidade às coisas boas, às lições, mas aquelas lições não entram no interesse desse irmão encarnado. Então ele passa abatido. É como aquela espuma, aquela esponja ressecada que perde sua capacidade de absorver, né, a umidade ao redor dela. Então esses irmãos se tornam refratários às lições que está ouvindo. Ele ouve, ele vê, ele presencia, mas não cabe. É como aquela pessoa que vai no centro espírita, senta lá e dorme. Ou fica pensando na novela, ou fica pensando na filha que está distante, né? E toda aquela palestra está ali sendo passada para ele, mas ele não está ouvindo uma palavra daquilo que está ali. Ou como aquela pessoa que vai em determinada igreja, né? Mas por não professar aquela religião, ele se coloca ali apenas como visita, né? Então, enquanto está lá o padre, ou enquanto está lá o pastor falando, está entrando aqui no ouvido dele, saindo pelo outro, porque simplesmente ele não concorda com aquela religião. Sabemos nós que em toda oportunidade há a possibilidade do aprendizado espiritual, há em toda oportunidade, em toda circunstância, a possibilidade de recebermos uma mensagem de Jesus. Só não vê anjos aquele que não presta atenção nas pessoas que Deus coloca em sua vida. Nenhuma pessoa vai chegar para a gente e dizer: eu sou mensageiro, sou iluminado. Não. Às vezes, uma criança
a sua verdade espontânea, nos traz a mensagem de Cristo, exatamente aquela mensagem que a gente está precisando ouvir naquele instante. Prosseguindo, mas este mesmo fenômeno se repete nas igrejas de outras confissões religiosas? É a pergunta do Hilário. Responde Alves. Sim, a palavra desempenha significativo papel nas construções do espírito. Sermões e conferências de sacerdotes e doutrinadores em variados setores da fé, sempre que inspirados no infinito bem, guardam o objetivo da elevação moral. Então, não é só no centro espírita que se pode praticar a palavra de Jesus, do Evangelho de Jesus, né? Numa igreja evangélica, numa igreja católica, sempre há oportunidade de ouvir a palavra divina, e se a gente consegue captar a mensagem, né, isso faz bem para nós. Nós temos na doutrina espírita o livro Loucura e Obsessão, da Lavra do Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, em que essa narrativa se passa no centro de Umbanda. Um centro de Umbanda onde na descrição do livro, há uma importante uma importante ação de socorro, né, que é feita por espíritos super iluminados, super evoluídos, com toda a consciência do Cristo. Não estou dizendo que todos os irmãos espirituais que estavam naquele centro espírita são iluminados, são, são evoluídos. Mas o que eu estou dizendo e esse livro demonstra, que apesar de ser um centro de Umbanda, onde normalmente, não é assim, normalmente há a presença de muita ciência material, mas até ali pode ocorrer o socorro, pode ocorrer a transmissão de uma mensagem super elevada. E por que é que isso ocorreu neste livro? Porque foi a oportunidade dada para o socorro ao irmão que procurou ajuda. Ele foi procurar ajuda não no centro espírita kardecista, ele foi procurar ajuda no centro de Umbanda. E como ele era merecedor e como ele precisava ser socorrido, a oportunidade de socorro se deu de forma iluminosa, ou luminosa, brilhante, sabe, muito espiritualizado dentro de um centro de Umbanda. Então a gente vê que a ação do espírito, principalmente do espírito que quer trabalhar no bem, não está limitada apenas ao grupo espírita. Onde há necessidade de se prestar o bem, os espíritos benfazejos aí estarão. E isso baseado na própria palavra do Cristo. Ele disse: porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estarei eu no meio deles. Então é importante que quando a gente se reúna, a gente possa ter o Cristo no nosso coração e a gente possa ter o Cristo na nossa mente. Porque em assim fazendo, teremos a certeza que Ele estará presente conosco. Prosseguindo, o assistente meditou um instante e acrescentou: entre os homens, porém, se não é fácil cultivar a vida digna, é muito difícil habilitar-se a criatura à morte libertadora. Se a gente não tiver a nossa transformação, de nada adianta ouvir aquelas lições. Comumente desencarna-se a alma sem que se lhe desgarrem os pensamentos enovelados em situações, pessoas e coisas da terra. Geralmente o irmão, a gente quando está diante do irmão, da perda do irmão pelo falecimento, né, a gente fica com aquele sofrimento, aquela coisa, aquela saudade em nossas mentes. Mas o espírito que desencarna também vai na mesma situação, né? Os pensamentos dele continuam do mesmo jeito, né? Você estava agarrado com alguma situação,
O pensamento dele continua voltado naquela situação, naquelas pessoas que ele ama, naquelas pessoas que ele detesta, naquelas pessoas que lhe amarguraram, né? E se for aquelas pessoas que são agarradas, né, apegadas aos seus bens, tudo isso permanecerá no seu pensamento, ainda que eles estejam desencarnados. A mente, por isso, continua encarcerada nos interesses quase sempre inferiores do mundo, cristalizada e enfermiça em paisagens inquietantes criadas por ela mesma. É como se a gente tivesse fechado dentro do cofre, as coisas acontecendo ao nosso redor, mas por estarmos com o nosso pensamento cristalizado, toda a beleza, toda a essência, todas as sugestões espirituais que estão acontecendo ao nosso redor estão sendo ignoradas. A gente fica com o pensamento cristalizado, a gente fica dentro do cofre, sem ouvir, sem querer ver, sem querer escutar, sem querer participar da beleza daquela mensagem que nós estamos ouvindo. Daí o valor do culto religioso respeitável, formando um ambiente propício à ascensão espiritual, com indiscutíveis vantagens, não só para os espíritos encarnados que a ele assistem, com sinceridade e fervor, mas também para os desencarnados que aspiram à própria transformação. Então, quando se faz uma palestra espírita, a gente não faz palestra apenas para quem está encarnado. A espiritualidade também nos acompanha. E há espíritos sofredores que se transformam com aquela mensagem que foi levada naquela palestra. Daí a nossa responsabilidade. Posso afirmar também que nesse estudo, embora esteja sendo gravado e transmitido em ambiente virtual, há a espiritualidade que acompanha, que ouve e que presta atenção naquilo que nós estamos falando. Todos os santuários em seus atos públicos estão repletos de almas necessitadas, que a eles comparecem sem um veículo denso, sequiosos de reconforto. Toda procissão, toda festa da igreja, toda quermesse, há uma grande, toda festa do dia santo, né? Todas as festas do centro espírita, todos os eventos no centro espírita, comparecem bastante encarnados, mas também comparece uma grande população desencarnada, né? Principalmente aqui, os sofredores que estão querendo se transformar, eles aproveitam todas as oportunidades, todas as mensagens para, poxa, é por aqui que eu tenho que ir. Então, eles aproveitam a oportunidade para refletir. Os expositores da boa palavra, sejam espíritas, católicos, evangélicos, bandistas, podem ser comparados a técnicos eletricistas, desligando tomadas mentais através dos princípios libertadores que distribuem na esfera do pensamento. Sorriu bem-humorado e prosseguiu. Em razão disso, as entidades vampirizantes operam contra eles, muitas vezes envolvendo-lhes os ouvintes em fluidos entorpecentes, conduzindo-se esses últimos ao sono provocado para que se lhes adie a renovação. Por isso que é comum nós termos dentro das casas espíritas pessoas que entram, sentam e dormem. Porque os irmãos vampirizantes estão ali. Opa, isso aqui você não vai ouvir, não pode ouvir. Então, é necessário que essa pessoa seja acolhida pela casa espírita, seja acolhida pelos trabalhadores espíritos, para que na entrada, ao receber a mensagem, ao receber aquele sorriso do trabalhador espírita, ela possa cortar essa conexão com os espíritos vampirizadores e possa vencer esse sono e receber a mensagem dentro da doutrina espírita. Então é isso.
Chegamos ao final desse nosso estudo, e se vocês gostaram, por favor, divulguem, compartilhem, enviem críticas, sugestões e nos ajude a aprimorar esse nosso estudo. A participação de vocês é muito importante. Eu fico por aqui e aguardo vocês no próximo encontro, em que veremos a quarta parte do estudo do capítulo Ante o Serviço. Fiquem todos com Deus e não se esqueçam, daí o valor do culto religioso respeitável, formando ambiente propício à ascensão espiritual, com indiscutíveis vantagens, não só para os espíritos encarnados, que a ele assistem, com sinceridade e fervor, mas também para os desencarnados que aspiram à própria transformação. Que Jesus nos abençoe.